ter essa cautela. Porque o torcedor, ele tá mais preocupado com títulos. O torcedor, ele não é muito de ficar ligando para finanças. Ele vai se preocupar quando o time estiver devendo para Deus todo mundo, e aí já é tarde demais. Então, eu acho que essa responsabilidade quem tem que ter é o dirigente. Com relação ao trabalho que o Bandeira fez, eu acho que a gente pode dividir em duas etapas, administrativamente e futebolisticamente. Futebolisticamente falando, o Flamengo foi um fiasco. Um fiasco. O Flamengo, por mais que ele possa ter chegado numa final de Sul-Americana, ele chegou perto... A administração do Bandeira. Ah, no Bandeira? Sim. A Copa do Brasil também. Chegou numa final de Copa do Brasil, perdeu pro Cruzeiro, mas não ganhou nada. Não ganhou, ele ganhou um campeonato. Então você acha que o Landim já começa com um passo à frente? Ganhou uma Copa do Brasil e 2 cariocas. Fiasco eu não acho não, que foi. Fiasco, foi. Pelo investimento que foi feito, Sr. Mani. Ficou abaixo da expectativa. Não, mas pelo investimento que foi feito. Não, acho que foi um fiasco. Porque... Que investimento que foi feito? Contrataram o Guerreiro, como não? O Diego e quem mais? Olha o time do Flamengo. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Giovani, o Diego Silva. Não, Giovani Alves. O Giovani não está como jogador, mas como salário, sim. Mas no salário, não, estou falando em termos de contratação de impacto. Quem que o Cruzeiro investiu? O Flamengo investiu? Guerreiro, no Diego, Everton Ribeiro. No goleiro? No Diego Alves. Mancoejo, o Diego Alves, o Sr. Mani, para. Quando a gente começou a falar na possibilidade de retorno do Diego Alves ao futebol brasileiro, todo mundo, Diego Alves, o cara que pegou perto do Cristiano Ronaldo, Messi. Não, mas o Diego Alves, ele chegou a peso de ouro no Flamengo. Ele chegou com uma expectativa lá em cima. Claro que chegou. O Hever, quando veio como zagueiro campeão da Libertadores. Mas a expectativa que foi gerada foi um jogador de impacto. Era um goleiro. Não era ninguém ganha campeonato por de goleiro. Óbvio que ganha. Um grande time começa com um grande goleiro. O Santos foi campeão. Sr. Mani, vamos lá. Com o Ney no gol. Maurício também. Peraí. O Santos foi campeão com o Mauro. O Cássio, Sr. Mani, se não fosse o goleiro do Corinthians... Ok, mano, eu não tô dizendo que não presta. O Cássio, se não fosse ele, o Corinthians não teria vencido aquela Libertadores. É verdade. O Cássio, se não fosse o goleiro do Corinthians ano passado, o Corinthians poderia ter brigado para não cair. É verdade. Um grande time começa com um grande goleiro. Fato. Não é verdade. Se não tivesse o Rogério Ceni, teria tomado um pau do Liverpool. Não é verdade. Não é verdade. Um grande time começa com... Isso é clichê. Bom, enfim, um time bom pode não ter um grande goleiro. Eu posso discutir o que você está falando? Não pode, eu não terminei de falar. Assim não dá, você fala, todo mundo entra na fala de todo mundo. Quando você fala, ninguém pode falar. Então vamos lá, eu gostaria de terminar meu raciocínio com relação ao Bandeira. Posso? Vamos mudar o programa. Só você quer falar e não quer ser interrompido. Só você quer falar e não quer ser interrompido. Óbvio, eu não terminei de falar. Todo mundo fala e é interrompido. Eu não terminei de falar. Quando eu tô falando, alguém me interrompe? Eu não terminei de falar. Eu espero as pessoas falarem. Mas eu não terminei. Você não quer ser interrompido nunca. Você tá no programa errado. Calma, não é possível. Vocês vão falar e vão discordar muito aí. Posso terminar? Calma, conclua por gentileza. Então vai, por partes. O Bandeira, na minha avaliação, na minha modesta e humilde opinião, o Bandeira, administrativamente, ele foi perfeito. Futebolisticamente falando, eu acho que ele foi um fiasco. A torcida do Flamengo esperava muito mais do que ele apresentou. O retorno de títulos que o Flamengo teve, pelo investimento que ele fez, foi abaixo. Uma Copa do Brasil, porque o Campeonato Carioca eu não vou colocar nesse balaio. Não dá pra colocar. Adianta. Então, foi fraco. O Flamengo dentro de campo foi fraco. Agora, com a administração atual, a administração chegou já com um discurso contundente. Já chegaram falando, queremos títulos, vamos brigar por isso. E acredito que esse tipo de contratação, Arrascaeta, Gabigol, passa por esse critério. Analiso dessa forma, o Flamengo está indo super bem. Precisa ser um time agressivo, precisa ser um time contundente. E a torcida do Flamengo espera isso. E na prática, a coisa se resolva, né? Claro. Primeiro, na minha opinião, não foi um fiasco. Um time que ganha uma Copa do Brasil, ganha 2 campeonatos regionais e foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, não é um fiasco. Fiasco é você brigar para não ser rebaixado, que nem aconteceu com o Corinthians. Isso é um fiasco. Isso é fiasco. Você brigar para não ser rebaixado. Então, para mim, não é fiasco. Por isso que eu estava dizendo pro Mano. Não é fiasco. É a opinião dele e tal, respeito, etc e tal, mas vou querer entrar na discussão. Claro, se não puder entrar na discussão, não tem programa. Mas pode, eu só queria terminar. Se não puder entrar na discussão, não tem programa. Então, beleza. Ok, beleza. Então, eu acho que as contratações de impacto o grande time começa com o grande goleiro. Clichê. O Corinthians ganhou 2 campeonatos brasileiros com 2 goleiros ruins. O Santos foi campeão brasileiro com um goleiro ruim. O Santos foi campeão paulista com um goleiro ruim. Aquele Flávio. Tá cheio de time que ganha campeonato com goleiro ruim. Então, isso é bobagem. É clichê. O Diego Alves chegou no Flamengo, não foi pra ganhar campeonato. Os caras tinham Muralha, que era um horror. Impacto foi Diego, Guerreiro e Everton Ribeiro. E mais ninguém. Agora sim, concordo com o Mano. Tão agressivo. Buscaram a Arrascaeta. Pegaram o Bruno Henrique, o Gabriel. Sobre o Bruno Henrique. O Flamengo, se não correr, pode perder pro Cruzeiro, hein?
Cruzeiro voltou a carga em cima do Bruno Henrique e vai usar o dinheiro do Arrascaeta para contratar o jogador. Por isso que o Flamengo quer o dinheiro do Arrascaeta à vista. Porque se ele for comprar o Bruno Henrique parcelado, o Santos não vai vender. O Cruzeiro não paga ninguém. O Cruzeiro não paga ninguém. Você venderia alguma coisa pro Cruzeiro 27 parcelado? milhões. Você venderia o seu relógio pro Cruzeiro parcelado? Não. Você venderia o seu carro pro Cruzeiro parcelado? Melhor Ninguém evitar, vende nada pro Cruzeiro parcelado. O Cruzeiro não paga. Por isso que o Cruzeiro está brigando para receber do Flamengo à vista o dinheiro do Arrascaeta. Porque ele quer pegar esse dinheiro e jogar em cima do Bruno Henrique. Entendeu? Então é isso aí. Mas você falou do goleiro do Corinthians, Sormani. Qual ano que o Corinthians ele teve. Que ele foi campeão brasileiro com um goleiro ruim? O Ney. O Ney. Não, mas em 98 o goleiro era o Dida. Não, era o Ney. Ney, em 98. Era o Ney. Ney. O Maurício foi campeão em que ano com o Corinthians? O Maurício? 99. 99? Isso. Horrível. O Maurício era ruim. Desculpa, o Maurício. O Santos foi campeão em 2004 com o Mauro. Mauro. O Santos foi campeão em 2004 brasileiro com o Mauro. Começou o ano com o Tapia. Maurício foi campeão paulista. O Dida veio no meio do ano. O Dida veio no meio do ano, foi campeão brasileiro. O Brasil foi 99. campeão em 70 com o Félix. O Félix era bom goleiro? Não era. O Corinthians teve a sequência do Ney campeão brasileiro, o Maurício campeão paulista. Aí veio o Dida, aí foi campeão brasileiro com o Dida. Essa é a sequência dos goleiros do Corinthians, que o Sormani se referiu há pouco. Não, mas, ô Sormani, com relação ao Diego Em Alves... 2005 era o Fábio Costa, goleiro do Corinthians. Sim. Mas o Fábio Costa ele não era mau goleiro. Não, ele era bom goleiro. Ele era bom goleiro. Ele era um cara... O Corinthians foi campeão em 2011 brasileiro. Sim. O goleiro... 15 e 17. Quem que era o goleiro em 2011? O Cássio já era o goleiro. Não. Era o Júlio César. Júlio César. Era o Júlio César. É verdade, porque o Cássio ele assume a titularidade 2011, do goleiro era o Campeonato Paulista de 2012. Então, mano, tá cheio de exemplo, velho. De time que o time é bom. O segura. Não é uma regra, eu concordo Claro. contigo. Nesse quesito aí eu concordo contigo. Eu acho que não é uma regra. Tem times aí que foram campeões aí com goleiro meia boca. Mas concordo. ajuda. Mas quando você tem um goleiro aí que é uma referência ali atrás, Mas dá pra concordar com vocês dois, sabia? Ajuda e ajuda muito. Dá pra concordar com vocês dois, tanto a tese do Sormani como a tese do Mano, defendendo que o Diego Alves veio como peso. Vai, Silva O Flamengo- Júnior, o pacificador. Vai lá. Não, a diretoria do Flamengo Não, estava mas é sendo verdade, cobrada por um goleiro, Sormani também não né, precisa. à altura do time. Porque o Foi Muralha... agressivo. Não. Isso é dos dois. Imagina, eu também me senti... Ah lá, o Gabigol agora. A imagem é agora, hein, gente? Essa é a imagem Ao de vivo, agora do Gabriel Barbosa. Lá, Na clínica, né? na clínica onde ele foi fazer os exames médicos, vai ser levado agora para o... Não precisava também, né, Pascoal? O quê? Gabigol é carro da vizinha. Você olha todo dia, você conhece. O quê? Você sabe que não tem um ralado, Não, você sabe precisa que não tem fazer, uma mano, batida. mas isso aí é uma Flamengo tá prática. analisando o Tem Gabigol há que muito ter, tempo. tem que E ter. passou Como assim? recentemente pelo Santos. Ah, tudo bem, mas tem que fazer o exame, é normal. cumpriu. Ah, nada, já sabe. Tá bom, Aquele mas negócio, tem que você precisa fazer a transferência de que é posse, o- você tem que levar o carro lá mano, para eu dar vou uma te contar. olhada. Fazer um negócio. conhece. Fazer uma pergunta a você. chucro, Flávio, o cara. que é comprar o carro da vizinha? Foi uma boa Não, Flavinho. Você tá lá todo dia, você vê que não sai, vê que não Você, por roda exemplo, muito. encontrou um carro que era seu, foi perdido, você achou com uma senhora no interior de São Paulo, é isso? Não, na periferia de São Paulo. Ah, não preferia. Mas esse eu comprei sem ver. É Twingo? Um Twingo, é. Twingo? É, eu fui lá e busquei de volta. Twingo. Não, eu tinha comprado Ele só zero tirou o corpo, tava no em corpo do 94 porta-mala. e fui encontrar o Levou carro embora. 17 anos depois. Você recomprou o Twingo. Comprei o Twingo de volta. Um Twingo. É ruim? Um Twingo. Que bom é o teu Honda Fit velho, como você tem o careca. O carro tem inteirinho. Só pra dizer, Gabigol agora fazendo exame médico para assinar contrato, tá tudo pronto, tudo definido. 0,8. Eu posso, assim, por só da minha parte. Não chega nem ao ponto Acho uma zero, Twingo. brilhante Para de falar. contratação. Deixa ele falar. Ele fala sozinho. Não adianta a gente recomendar. Ele fala sozinho, gente. O que eu posso fazer? Ele fala sozinho. O cara tem um A carro gente tem que entender. 0,8. A gente tem que entender as pessoas. Ele fala Não sozinho. sobe a lombada, A gente Pascoal. respeita lá. Ele tá falando sozinho. A gente respeita. Uma belíssima contratação do Flamengo. Penso realmente que o Flamengo está se acertando, contratando de maneira correta e pontual daquilo que precisa. Qual foi melhor, Pascoal? Arrascaeta ou Gabigol? Dos dois aí, no peso. Eu acho que é 50 Flamengo, quem foi melhor? Eu acho que é 50 Agora, 50. faltam laterais, hein? E os laterais? Calma, o Flamengo ontem, a informação Tá que eu no tinha, mercado. a informação que eu tinha, é que o Flamengo busca 2 jogadores, pelo menos um lateral e um zagueiro. Agora surgiu uma informação de que são 3, né? São 3 jogadores que o Flamengo procura. 2 laterais e um zagueiro. Um lateral para a esquerda e um para a direita e mais um zagueiro. Aí, tá vendo? Quando eu falei aqui que precisavam de 6 ou 7 contratações, já contrataram 3. Não, você tem razão. Então, 3. Você Então, foi massacrado. O Benjamin te arrebentou aquele dia. louco, né? O que é isso? 6 ou 7 ali quando o Flamengo O Mano já tá falou isso pra você, eu formado. lembro isso aí. eu nem lembro quem falou. Ô, Não, mano, na internet. Na internet aqui, os malas de plantão. Não, que isso? 6 ou 7, aquela coisa toda e tal. Aí, já contrataram 3, tá atrás de mais 3. 6 ou 7. Depois, Cadê os malas que ficaram perturbando aqui na hashtag? depois Quando eu falei que precisava de 6 ou 7 jogadores,
ficaram de gracinha no Twitter. Aí, já contratou 3 e já foram 3. Expectativa de mais e já 3. Traz de... Você não apostaria? Mas eu acho que aposto, o Flamengo já tem o Tuller, o Flamengo tem o Léo Duarte. Pra que trazer o Léo Pereira? Ó, o Flamengo tem que trazer o zagueiro aí, a informação Miranda, que eu recebi... Enfim. Exatamente, em cima disso. A informação que eu recebi ontem à noite. Ontem à noite, até comentei com o Pascoal. Eu recebi de uma fonte que eu tenho no Flamengo. Perguntei para outra fonte que aquele nosso amigo. Aquele nosso amigo falou assim, não estou sabendo disso. Mas uma fonte já me passou coisas que, em muitas ocasiões, elas aconteceram. Essa fonte falou para mim que o Flamengo vai voltar a carga pelo Dedé. Mas não fizeram um acordo de cavalheiros aí na transação do Arrascaeta? Que ficou combinado ali entre as partes, segundo o que tem sido divulgado aí. E o Arrascaeta é a maior contratação do futebol brasileiro interna. Sim. É a maior contratação, a maior da história do Cruzeiro de Belo Horizonte, 63,2 milhões de reais. É a maior do Brasil. A maior transação do Brasil envolvendo valores financeiros. Mas, ô Pascoal, então, a informação aí... Desculpa, mano, só para lembrar, o Flamengo vai receber agora 75 milhões de reais mais uma parcela da venda do Paquetá. O Flamengo tá com dinheiro. Então, mas... E essa mesma pessoa passou para mim que o Real Madrid ofereceu 35 milhões de euros pelo Renier, que é um menino que vai fazer 17 anos agora, é um meia, camisa 10, é muito bom jogador. É a grande promessa do Flamengo para agora que tá surgindo. O Real Madrid ofereceu 35 milhões de euros. Manda! Mas eu falei pra pessoa. Mas entrega já. Tem outra coisa, tem mais um. Você não sabe. Você tem um certo receio? Tá bom, 25% é meu. Pega um percentual. Tem mais um nome de 17 anos que também o pessoal da Europa está interessado em contratar, que é Bruno Arthur. Pedro Arthur. Mais um jogador do Flamengo, de 16 para 17 anos. Que também está sendo monitorado. Esses caras da Europa, eles conhecem jogadores com 12, 13 anos, 14 anos. Da mãe, os eles já têm um mapeamento desses caras. Esse é outro garoto que pode sair a ququalquer momento. Que nem falou o Flavinho, eu falei para essa pessoa, mas entrega 35 milhões de euros, entrega agora. O Flamengo... Lincoln, pelo Gabriel, você não sabe se o Lincoln vai vingar, o Gabriel é realidade, entrega. Então, mas, ô Sormani, tenta levantar aí com a sua fonte, porque teria havido um acordo entre as partes ali, Flamengo e Cruzeiro, de que o Cruzeiro aceitaria negociar o Arrascaeta por essas cifras sem mexer no Dedé. Sem que o Flamengo fizesse uma nova investida no jogador Dedé. E o Cruzeiro não aceitaria liberar e, mediante essa situação, o aceite do Flamengo acabou concretizando a venda do Arrascaeta. A informação certa é que o Flamengo falou com os procuradores do Miranda, tentou contratar o Miranda, que está na Inter de Milão, e que a Inter fixou o passe dele para liberar. Ele não estava indo para Roma? Não está indo para Roma? Está indo para Roma, mas o Flamengo mesmo assim tentou. O Flamengo não formalizou uma proposta de 4 milhões de euros pelo Miranda? Ele tem contrato com a Inter até a metade de 2020. Sim, mas a Inter pediu 10 milhões e o Flamengo tentou contratar, mas a Roma se antecipou. A Roma se antecipou e me parece que o destino do Miranda será a Roma no futebol italiano. Te interrompi, desculpa aí, Facincani. Não, era para dizer que a informação que eu tenho em relação ao Dedé é que a negociação está encerrada e que o Flamengo olha realmente o Léo Pereira do Atlético Paranaense como esse jogador, apesar da idade, para ser o titular da zaga ao lado do Rodrigo Caio. Mas e o Léo Duarte, gente? Não, o Léo Duarte é muito bom jogador. Mas ele ainda... Eu acho assim... Ele fez o primeiro ano dele praticamente eu penso contar os zagueiros. Quantos zagueiros o Flamengo tem? O Flamengo, ele está